eu quero chamar essa atenção para vocês prestarem atenção nesse cálculo, nesse custo. Olha só, ela saiu de 1.000 para 1.800, tá? Então, se eu continuar calculando em cima de 1.000, eu estou me enganando, que na verdade ela custa mais do que isso. Bom, isso só como exemplo de como é que a gente calcula na prática os custos, tá? Aqui eu coloquei uma tabelinha com algumas ações, tá? E com alguns... Quanto é que custa a produção, ali no nosso exemplo do panfleto, tá? Os R$1.000. Aqui, esses valores não levem muito em consideração o valor, 25 centavos, 80 centavos por unidade de imã e tal, porque isso pode variar de região, varia por quantidade, então isso aqui é mais ou menos uma estimativa, tá? Só que quando a gente faz o cálculo de custo, tá? Então, vamos pegar o imã de geladeira aqui, que é uma outra ação muito comum. Pô, eu tenho um custo de produção, dependendo da quantidade, vai de 25 centavos a 80 centavos, e eu tenho um custo que a gente chama de custo oculto, que gira em torno de 10 a 15%, que é a perda, que é o extravio, que é, danificou lá no meu estoque, molhou, quebrou, caiu, amassou, ficou feio, a gente esqueceu de entregar e danificou. Pelo menos de 10 a 15% a mais de custo, porque é isso, é um parâmetro, é uma média que a gente pode usar, tá? E aí eu tenho o custo de distribuição, eu tenho o custo da gestão, como está aqui, e ao final eu acabo tendo um custo que pode variar de 35 centavos a 1,10 por unidade de imã que eu coloquei na casa do cliente, tá? Ou eu, pegando panfleto, folder, flyer, enfim, não sei como é que vocês chamam. No Rio de Janeiro tem um outro nome que eu agora me esqueci. Também ele pode variar de 25 centavos a 75 centavos por unidade entregue. Por unidade entregue. Gravem bem esse número, porque isso é uma coisa que em marketing, às vezes, a gente também erra. A gente olha, eu produzi 10.000 unidades de material e isso vai, se eu gastei, sei lá, R$2.000, eu tenho um custo de X por unidade entregue. Isso não significa que isso me gerou venda. Eu simplesmente produzi material e coloquei o material na casa do cliente. Não quer dizer que isso gere uma venda para mim. Então aqui tem uma tabela. Depois, quando eu colocar no vídeo, vocês vão poder olhar com mais calma algumas dessas ações. E um custo estimado, e aí vocês vão poder usar essa lógica e colocar o custo de vocês, tá? Quanto é que vocês pagam de carro de som? Quanto é que me custa para produzir, distribuir, criar a rota e tal? E quanto é que até chegar num custo real por hora de carro de som, por exemplo, tá? Então serve como uma referência para vocês aí de como a gente calcula, tá? Além disso, tá? Além desses custos todos que eu falei, nós temos alguns custos que eu chamei aqui de custos escondidos ou custos ocultos, tá? Mas que a gente precisa fazer com que eles apareçam, tá? E aí eu também coloquei uma tabelinha que tem algumas ações. Tem os custos óbvios, que são aqueles que a gente geralmente calcula, os R$1.000, pegando o exemplo do panfleto ali, os R$1.000 que me custou para produzir e mais os R$300 que me custou para distribuir, para colocar isso na rua. Legal, esse é o meu custo óbvio. Só que tem todos os outros custos que não são óbvios e eu tenho que considerar, por exemplo, no panfleto, que eu tenho uma alta taxa de descarte, eu tenho uma alta taxa de dano, eu tenho uma alta taxa de vencimento do material. Às vezes eu esqueço de distribuir e o material vence lá na salinha, lá no meu escritório, e eu esqueço de botar isso para a rua, e na hora de botar para a rua ele já não está legal, não está bonito, está feio, está desatualizado, e eu rasguei esse dinheiro e botei esse dinheiro fora. Então, para cada uma dessas ações que eu estou usando como exemplo, eu tenho os custos óbvios, que eu acredito que esses custos vocês já calculem. Eu tenho os custos escondidos e qual é o impacto de cada custo desses na minha ação como um todo, tá?
Então imagina, se eu gastei R$ 1.300 com panfleto, mais 50% de custo oculto, na verdade eu não estou falando mais de 1.300, eu estou falando de R$ 2.000 pelo menos. E mais os custos, mais o custo de gestão, mais o custo do supervisor, mais o custo de... Daqui a pouco uma ação que vocês achavam que custaria R$ 1.300, está custando R$ 2.000, R$ 2.500, tá? Então é só chamar a atenção de vocês para calcular corretamente o custo de cada ação. Tá? Se vocês forem lembrar depois também, tá? Quando vocês forem dar uma olhada no simulador de preço, de cálculo de preço, lá no simulador do cálculo de preço, eu tenho um item lá que era despesas com marketing. Tá? Então, olha só a importância de calcular adequadamente os custos. Eu vou calcular meu preço de venda. Se vocês informarem o que vocês gastam, o valor que vocês gastam com marketing, se vocês informarem o valor errado, vocês vão calcular o preço de venda de vocês errado. Se vocês informarem um valor menor, vocês vão achar que estão tendo lucro, quando na verdade o lucro de vocês é menor, porque vocês estão colocando despesas a menos lá dentro do cálculo. Então, por isso que é importante calcular corretamente os custos de marketing, de todas as ações que vocês fazem. Tá? Pessoal, até aqui, tranquilo? Alguma pergunta? Alguma discordância?